Sei que vocês já se cumprimentaram, né? Foi muito agradável, foi muito bom o momento de comunhão. Mas eu gostaria que você fizesse mais uma coisa. Sabe o que é? Olha para o teu vizinho aí, da direita e da esquerda, e diga: que bom. Mais uma vez, diga: que bom que você está aqui. Amém. Dá um sorriso para ele. Isso é ministração também, sabia? Sabe que toda perturbação de demônio vai embora quando a gente tem comunhão, né? Existe uma revelação muito grande na comunhão. A Bíblia fala sobre aqueles 2 discípulos de Emaús que, quando eles participaram do pão, foi que foram abertos seus olhos. Sabe que às vezes os olhos de algumas pessoas só podem ser abertos quando toda barreira cai por terra? Nem? Quando você tem barreira contra alguém, dificilmente você vai receber algo do Senhor, dessa pessoa. Não porque essa pessoa não é um vaso ou uma vasa, como diz o pessoal do Nordeste, mas porque você só vai receber aquilo que você considera. É por isso que tem uma expressão que a gente sempre fala: você vai receber da unção que você considera, ou da unção que você honra. Você está entendendo o que é isso? E não está falando aqui sobre pessoas dando simplesmente a sua influência, o seu amor. Aqui está se falando de unção. Então é a unção de Deus que despedaça jugo. Às vezes, querido, a unção que despedaça o jugo na tua vida vem da pessoa que você menos quer. Sabia disso? Sabia que às vezes tem uma pessoa que você não vai com a cara. Eu não estou dizendo que tem alguém aqui nessa situação, sabe? Mas é justamente Deus reservou somente através dessa pessoa que vai vir uma palavra específica para você. Sabia disso? Que é isso, pastor? Está não estou não. O nome disso é amor. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E quando nós temos algo contra alguém, é justamente através dessa pessoa que Deus vai te dar a tua bênção. Amém. Então, por isso que é muito importante a gente não ter travas com ninguém. A gente não ter barreira, a gente não ter dificuldade com ninguém, mas estar sempre com o coração aberto para receber de todas as pessoas, amém? Do irmão que está ao teu lado, à tua direita, à tua esquerda e assim por diante. Queridos, você sabe que nós cremos, o nosso ministério, quando eu falo nosso ministério, não estou falando só o meu, estou falando do Ministério Verbo da Vida, o nosso ministério, nós damos muita ênfase à fé, não é verdade? E a gente ensina muita coisa, que tem coisas, por exemplo, sobre fé, que a gente falou tanto aqui, que não é nem preciso você ir no rema para aprender isso que a gente vai dizer agora. Por exemplo, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Amém? Uma outra coisa que a gente fala tanto, e é verdade, está na Bíblia, que a fé tem que ter uma ação correspondente. Se você está andando em fé, você tem que ter uma ação correspondente. Amém? Uma outra coisa que a gente fala também é que, baseado naquele texto de Paulo em Coríntios, que ele diz: criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. E também em Romanos capítulo 10, que fala da palavra da fé que nós pregamos, é a base para esse outro argumento que a gente fala muito, que é o seguinte: você vai falar aquilo que você crê. E você vai ter como resultado aquilo que você fala. Está aqui comigo? É nessas bases que nós podemos dizer que a maior arma que tu tens está na tua boca. Ou como diz o texto de Deuteronômio, que Paulo repete em Romanos 10, a presença de Deus, Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que é que aqui está inserido? Está inserido aqui a lei da fé. O que é essa lei? Você crê com o coração e depois você fala com a boca. Está comigo aqui? Crê com o coração, fala com a boca. Crê com o coração, fala com a boca. Por isso que tudo que nós ensinamos nesse ministério, a gente crê da seguinte forma: você precisa ver os textos, aprender os textos a respeito de algum assunto, para que esses textos que caiam no seu coração e praticados produzam fé. Exemplo, quando falamos sobre cura, nós falamos sobre textos de cura.
para que produza fé no seu coração. Amém? Quando falamos sobre os dons do Espírito Santo, falamos e ministramos os textos dos dons do Espírito Santo para que você deseje os melhores dons, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12. Nós devemos desejar. Diga, eu devo desejar. Se você não tem desejo de dons, como dizia o pastor Bud, tem algo errado na sua vida. Porque se você não quer dom nenhum, então há dúvida se você nasceu de novo. Simplesmente assim. Muitas pessoas vêm para a igreja porque quer uma ajuda de alguma coisa, e isso é normal, que a gente venha para a igreja nesse sentido. Eu quero ajuda, eu quero o auxílio de Deus em alguma área. Mas é preciso entender que Deus já deu tudo, e Ele te tem como filho, Ele não te tem como um vizinho que está visitando, pedindo uma xícara de açúcar. Ele te tem como filho. Então é preciso que você entenda a paternidade de Deus na sua vida e a sua filiação. Amém? Neste sentido, quando você entende que você é filho e que Ele é teu pai, você vai desejar os melhores dons, porque você quer agradar seu pai. Você quer crescer. Por isso que eu disse que se alguém não deseja dom nenhum, então há dúvidas no novo nascimento da pessoa. Porque a pessoa ainda não se tornou filho. Amém? Vocês estão comigo? E tudo isso aqui é só introdução, não cheguei no assunto ainda. Você tem visto e tem ouvido e tem visto que desde a virada do ano a gente tem sempre falando sobre graça, não é verdade? E nós vamos falar mais sobre graça aqui. Porque, como eu disse, graça é tudo. Diga, graça. Diga, a graça de Deus é tudo. Tinha um corinho antigo que dizia assim: a tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e a ti bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. Quem lembra disso aqui? Não precisa levantar não, porque aí denuncia a idade. Tem mais de 30 isso, tá? Então, eu me lembro quando eu ia eu era criança, ia para a reunião da igreja congregacional minha avó, 70 e pouco, 75, e já cantava essa música. E isso tem uma grande verdade: a graça é tudo, a graça é melhor do que a vida, porque a graça é a própria natureza de Deus, sabe? Então nós viemos aqui hoje não só para prestar um culto a Deus, mas também para usufruir da bendita, maravilhosa graça de Deus. E eu creio, em nome de Jesus, que você irá receber da graça de Deus nessa noite, amém? E a gente tem falado sobre muitos assuntos, falamos sobre a fé e a graça, sobre a proteção que há na graça, falamos sobre a multiplicação da graça, falamos sobre a palavra de Deus e a graça, tanta coisa, acho que há mais uns 8 pregações sobre esse assunto. E eu quero falar sobre outra questão também que tem a ver com a graça. Se você for ver, eu já até falei isso no outro culto, a gente pode pregar até a volta de Jesus só sobre graça, porque graça é tudo, amém? Graça é tudo, querido. Graça é a palavra, graça é o amor de Deus. O sacrifício de Jesus foi um ato de graça de Deus. A redenção foi pela graça de Deus. A salvação é pela graça de Deus. E é um aspecto da graça que nós vamos tratar hoje. Nós falamos já alguma coisa sobre o nome de Jesus. Aliás, não falamos, só citamos. É algum tema para uma outra pregação, tá? Mas hoje eu quero falar sobre o precioso sangue de Jesus. Amém? Esqueci de uma coisa aqui, deixa eu pegar aqui, bem rapidinho. Eu quero aconselhar você a adquirir esse livro, bem pequenininho, rapidinho, você lê isso aqui numa pegada só. O livro do irmão Reagan, O Precioso Sangue de Jesus. Tá? É claro que, por ser bem breve, ele não aborda tudo que é necessário sobre o sangue. Mas como o irmão Reagan, a gente tem ele com muita estima, né? Muita coisa que ele fala, a gente tem pregado aqui, tem ensinado, o rema é todo baseado em cima das revelações que Deus trouxe para
o irmão Reagan, eu gostaria que você procurasse esse livro, porque ele é uma bênção muito grande. E depois nós vamos citar algo a respeito desse livro aqui, tá? E o sangue de Jesus, ele é muito mais do que você imagina, sabe? Às vezes as pessoas ficam pensando, muito bom aquele culto, né? O pastor Sérgio falou, você pode pensar isso, o pastor Sérgio falou sobre o sangue e tal, é bom a gente aprender sobre o sangue. Querido, nós não estamos aqui só para ensinar você sobre um assunto qualquer da Bíblia. A nossa expectativa é que isso gere vida em você e que você usufrua da graça de Deus. Amém? Quem quer mais da graça? A Bíblia diz que Jesus, quando estava aqui, ele andava em graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Graça podemos traduzir como o amor de Deus. O amor de Deus em operação. Era o amor de Deus em operação. Era o amor de Deus em operação. Por isso que ele ensinava, diga, ensinava. Ele curava, diga, curava. E ele pregava, diga, pregava. Amém? Veja que não era só curar, que era uma manifestação da graça de Deus, mas o ensinar também. Você está comigo? Na verdade, há muito poder na palavra de Deus. A palavra de Deus é a própria expressão do Senhor. Quando nós aprendemos da palavra de Deus, é possível você receber cura, sabia disso? Na verdade, eu testemunhei isso acontecendo no primeiro culto que eu preguei na minha vida, né? Que foi numa casa em 1994. E tinha uma mulher, e eu não sabia, ela estava com um diagnóstico sério do seu aparelho reprodutor, como é que é o nome? Útero, isso, do útero da mulher, e eu não sabia, e a gente pregou lá, foi uma unção muito forte e tal, e foi a primeira vez que eu preguei, porque eu fui convidado, e foi tremendo, né? Mas isso uma pregação dentro de uma casa, né? Porque eu preguei num culto também. E quando nós terminamos aquela pregação, aquele ensino, no outro dia telefonaram para mim dizendo que a mulher, a dor tinha passado, e ela tinha ido no médico, tinha no outro dia uma consulta no médico, e aparentemente ela estava curada. Depois ela fez os exames e estava completamente curada. Então não precisou impor as mãos, não precisou nem eu ensinar sobre cura, simplesmente a unção que estava na palavra curou a pessoa. Vocês estão comigo? Então é muito sério essa questão da palavra. Quando você considera a palavra e recebe, decide praticar, aquilo que você precisa se manifesta na sua vida, você está entendendo? Seja na área financeira. Sabe que algumas pessoas não têm libertação financeira ou de saúde, ou o que quer que seja, não é por falta de ensino, mas talvez por falta de prática daquilo, por falta de considerar aquele momento como importante, sabe? Às vezes as pessoas não consideram, é mais um culto. Não, não é mais um culto, é o culto, é um momento que você tem reservado para estar diante do seu Senhor. Então a audiência diante de Deus não é algo qualquer, a palavra é Deus, a unção que está no culto é Deus, sabe, que é nesse momento que a cura se manifesta, que o problema é resolvido. O negócio é tão sério que a Bíblia diz que os familiares e os vizinhos e os conhecidos de Jesus, lá em Nazaré, não usufruíram dos benefícios e da graça de Jesus quando ele estava aqui na terra. Não é sério isso? Por quê? Porque eles diziam, esse aqui não é Jesus, não é filho de Maria, os irmãos dele não estão aqui conosco, e quem esse é aqui? Todo mundo conhece ele aqui na cidade. Que conversa fiada é esse de querer dizer que é filho de Deus? Por causa disso, a Bíblia diz que Jesus fez poucas curas, e algumas poucas curas com imposição de mão, quer dizer, foi preciso Jesus impor a mão, para que alguma coisa acontecesse, porque o povo estava sem considerar que ele era um homem de Deus, que ele era o filho de Deus. Então essa questão de considerar o momento é muito importante. Diga, eu vim aqui e eu só vou sair daqui quando eu receber o que Deus tem para mim. Amém. É assim, essa é a atitude que nós devemos ter. Eu só vou sair quando eu receber aquilo que Deus tem para mim. Não sei como, mas eu vou receber. Pode ser uma palavra, uma frase, um momento, um abraço, uma impulsão de mãos, eu não sei, mas é algo que Deus tem para mim e que eu vou receber. Então, hoje nós vamos fazer um culto vamos receber uma palavra sobre graça relacionada ao sangue de Jesus, mas vamos
fazer um culto um pouco diferente. O que é que nós vamos fazer? Cada aspecto do sangue, nós vamos fazer uma confissão. Amém? Viu que nós falamos no começo aqui, que a principal arma está na tua boca? Viu que nós falamos aqui que a fé, você tem que ter uma ação correspondente? Que nós falamos aqui que quando você fala aquilo que crê no coração, algo vai acontecer na sua vida. Amém? Porque quando você fala o que crê, a palavra de Deus é cumprida. E como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 2, a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes. No original grego significa espada de duas bocas. Uma boca é a boca de Deus, que falou a palavra, e a outra boca é a sua, que fala conforme aquilo que você crê, e aquilo que você crê falando de acordo com o que Deus diz, vai se manifestar. Quem crê diz amém. Amém. Então é muito importante a gente entender essa questão do sangue. Queridos, você ficaria talvez arrepiado, ou impressionado, ou assombrado com a quantidade de vezes que nós, eu e Fabiana, a gente já presenciou isso. Como ministros, vemos de pessoas que não gostam quando a gente fala sobre o sangue de Jesus. E eu não estou falando só de gente do mundo, de gente dentro da igreja. Isso é bastante preocupante, porque eu me lembro que quando eu me converti, se dizia isso: olha, para você saber se alguém está endemoniado, diga para a pessoa falar: há poder no sangue de Jesus. E era verdade, querido. Nós, como estávamos expulsando demônio, teve um evangelismo lá no Cantinho da Paz, em 1987, em que a gente expulsou tanto demônio. Eu e grupo de pessoas que estavam lá, mas era tanto demônio, querido. E você ficaria impressionado a quantidade de gente endemoniada que tem no meio da rua. E você pensa que a pessoa está normal, mas quando a unção vem, querido, o normal mostra a verdade. Tem muito demônio por aí, sabe? E muita gente perturbada. E que impressionante, até mesmo gente dentro da igreja, que não tem demônio dentro, mas tem demônio na cabeça, perturbando. E quando se fala sobre o sangue, é algo impressionante. Como pessoas no mundo não gostam, e pessoas que estão na igreja, que são perturbadas e opressas por demônio, também não gostam. Então, com certeza, há poder no sangue de Jesus. Diga comigo: há poder no precioso sangue de Jesus. Queridos, é através do sangue que você está salvo. Simplesmente. Você sabe o que significa aquela ceia que a gente participou? A ceia é por causa do sangue, a aliança de sangue. Tem até uma matéria no Rema chamada aliança de sangue, onde a pessoa passa 7 dias aprendendo sobre o que é o sangue, o que foi necessário e por que tem que ser uma aliança de sangue. Por que Deus fez alianças com os homens? Amém. A aliança é feita com... Você sabia por que o marido e a esposa têm essa aliança aqui? Ó? Tem a ver com a aliança de sangue. Isso aqui, ó. Esse aqui é um costume. Hoje se traduziu em um anel de ouro, mas isso aqui vem de um costume antigo, em que se fazia pactos, e uma parte da celebração do pacto de sangue, ou aliança de sangue, era fazer uma cicatriz, para que nunca fosse esquecido que foi feito uma aliança de sangue. E na antiguidade se cortava, quando se fazia um casamento, tinha algumas tribos que cortavam a mão, e botava cinza, para ficar a cicatriz. Então, quando um marido e a esposa se casam, eles fazem uma aliança de sangue. E hoje se convencionou colocar um anel no lugar da cicatriz. Você usa isso para lembrar que você tem uma aliança de sangue, não é um contrato fajuto. É algo que Deus é testemunha. Então, há muita importância no sangue. Porque a Bíblia diz que o sangue é a vida. A vida da pessoa está no sangue.
E Jesus não derramou outra coisa senão o seu próprio sangue. E havia um motivo pelo qual ele tinha que derramar o seu sangue. Era o cumprimento de uma aliança. Por que ele tinha que ficar com os 2 buracos na mão? Lembra da história de Tomé, que não acreditou que Jesus estava ressuscitado? E o que foi que Jesus Cristo disse quando apareceu para ele? Põe a mão aqui e vê. Porque o que é muito interessante disso não é só que Jesus apareceu. O que é muito interessante é que o buraco na mão dele está até hoje. Não vai ficar fechado, não, vai ficar lá aberto até hoje. Aqui de lado também. Até hoje ele está sentado no trono, mas ele tem o mesmo buraco. Como é que você sabe disso, pastor? Porque ele fez uma aliança de sangue. E aquele ferimento é a prova de que ele fez uma aliança. Ele deu a vida para você. Está comigo aqui? Então, olha que versículo interessante. Primeiramente, o primeiro aspecto do sangue que eu quero que você entenda, está lá em Romanos capítulo 5. Versículos 8 e 9. Diz assim no 8: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O 9: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Só um momentinho aqui, que isso aqui está na NVI, mas eu quero ler esses versículos na revista e atualizada, porque eu tenho maior intimidade com essa versão. Então, só um momento. Na versão revista atualizada diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o primeiro aspecto que eu quero que você entenda sobre o que é o sangue de Jesus é que ele te justifica. Diga, ele me justifica. O que significa isso? Significa que ele lava os seus pecados. Aquele versículo que está escrito lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Como é que ele purifica? Através do sangue. Então, o sangue de Jesus foi derramado de uma vez por toda, para que você seja purificado de todo e qualquer pecado. Por isso que quando nascemos de novo, nós sabemos que somos salvos. Porque o sangue de Jesus é poderoso para justificar, ou seja, fazer de você justiça de Deus, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 22, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado no lugar de nós, por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Por quê? Você se tornou justo, você foi justificado pelo sangue de Jesus. Agora eu quero que você faça a primeira confissão comigo, diga comigo: eu fui justificado pelo sangue de Jesus, logo eu sou justo. Você é justo. Ah, pastor, como é que eu posso dizer que eu sou justo? Você é justo, mas eu tenho muitos erros. Você é justo. A questão aqui não é as suas falhas ou erros que você cometeu, é que Jesus se fez maldito no seu lugar para que você fosse justificado. Aí alguém pode pensar: ah, mas assim é muito bom, a pessoa pinta e borda e depois diz que é justo. Querido, a pessoa pode até pintar e bordar, como diz, né? Pinta, bordar, faz o rabinho do 9, pinta o 7, mas existe uma diferença em quem nasceu de novo. Ele pode até pintar o 7, fazer o 8 e puxar o rabinho do 9, mas se arrepende de tudo. Você entendeu? E se não se arrepende, não nasceu de novo.
Porque às vezes as pessoas têm dificuldade no seu temperamento, pessoas não têm percepção espiritual de que estão sendo influenciadas por demônio, e é por conta disso que falam o que não deve, no momento que não deve e a quem não deve, cometem pecado e depois choram, vão aos pés do Senhor para pedir perdão a Deus. Sabe que Deus é tão bom que Ele vai sempre perdoar você, desde que você confesse. Mas Deus não nos chamou para viver nesse negócio de toda hora errar e pedir perdão. Ou errar, pedir perdão. Ele te chamou para crescer. Por isso que eu falei no início sobre a gente como filho deve desejar crescer. Amém? Mas o que eu estou tratando aqui é sobre o aspecto justificador do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é tão poderoso que pegou você com todas as suas mazelas, pecador, imunda, e Deus transformou você num filho dele ou numa filha dele. Esse é um sangue poderoso. Você vai para o céu porque você foi feito justiça de Deus. Amém? Um outro aspecto do sangue de Jesus está aí nesse mesmo texto. Nós lemos o versículo 8 e o versículo 9. Agora vamos ler de novo o 9 e o 10 também. No versículo 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Guarde essa expressão aqui, salvos da ira. E no 10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja, o final do versículo 9 diz que nós seremos salvos da ira. No final do versículo 10 diz que seremos salvos pela sua vida. Os dois versículos terminam falando de um episódio. E que episódio é esse? A salvação, a retirada de ti, através da ressurreição e do arrebatamento, para não entrar na ira de Deus, que são os 7 anos da grande tribulação. Você está entendendo? Então você não só tem a garantia de ir para o céu porque você está salvo, você tem a garantia que você será ressuscitado e que você será arrebatado. Agora eu quero que você confesse comigo, diga: eu fui justificado pelo sangue de Jesus, logo serei arrebatado e não ficarei na grande tribulação, por causa do sangue. Foi feita uma aliança de sangue. Mas como toda aliança, tem as duas partes. Deus já vai te abençoar, independente do que você faça, porque Ele te ama. Você está entendendo? Mas às vezes, no meio da nossa caminhada, nós temos dificuldades além da conta, por causa das nossas infidelidades. Mas, e a infidelidade e o pecado, ela traz consequências. E não é o castigo de Deus, porque Deus não vai te castigar, porque você já tem uma aliança com Ele. Amém? Diga comigo: Deus me ama, independente do que eu faça. Mas a tua infidelidade abre brechas espirituais para o ataque do inimigo. Você entendeu o que significa isso? Quando você é infiel, você dá um documento ou uma promissória ao diabo para ele resgatar quando ele quiser. E a promissória talvez seja a tua saúde, a tua paz, tua família, teus filhos, tuas finanças. Eu não estou dizendo que todo pecado é porque, todo ataque do diabo é porque você pecou, mas com certeza todo pecado vai trazer algum ataque do diabo. Você entendeu o que é que significa isso? Às vezes você sofre tribulações e não é porque você pecou, mas com certeza todo pecado vai dar uma promissória para o diabo. Então não é Deus castigando a gente, não é Deus atribulando a gente, porque nós temos uma aliança de sangue com Ele. Ele nos ama, Ele te ama. Diga: Deus me ama.
Então ele não só te justificou, como ele garante para você que irá ressuscitar, se a pessoa já foi dormir no Senhor, e irá arrebatar. A qualquer momento seremos arrebatados por causa dessa aliança de sangue que nós temos com ele. Veja a importância do sangue de Jesus. Existe um outro aspecto, que é a questão da remissão. Está relacionada com a justificação, mas a palavra remissão, no dicionário Strong's, que é a palavra grega aphesis, significa livramento da escravidão ou prisão, perdão dos pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos, e também é a remissão de uma penalidade, ou seja, a remissão é o pagamento da dívida. Como foi dito aqui, o escrito de dívida que havia contra nós, que relacionava com ordenanças, lá em Colossenses fala disso, foi cravado na cruz, porque o sangue de Jesus te trouxe remissão. O sangue de Jesus foi o preço para que você fosse resgatado. Você foi liberto, você foi salvo, porque querido, todos nós, a Bíblia diz que todos nós íamos para o inferno. Não, pessoas pensam que é assim, eu fui muito bonzinho, eu sei que Deus vai me livrar para eu ir para o inferno, porque eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não fiz mal para ninguém. Mas isso se chama trapos de imundícia, porque isso são obras próprias das pessoas. Ninguém pode ser justificado pelas suas próprias obras. Essa é a grande diferença do que foi feito no sacrifício de Jesus. Porque se nós fôssemos salvos pelo aquilo que nós fazemos, que necessidade havia de Jesus ter morrido? Não precisava Jesus ter morrido, bastava eu ser bonzinho. Né? Se eu sou bonzinho, na hora que eu morrer, eu vou para o céu. Mas não, a Bíblia diz que havia uma condenação por causa do pecado de Adão e Eva, havia uma condenação. O primeiro Adão errou, e por conta disso, todo o pecado veio para a humanidade. É por isso que nós temos doenças, é por isso que a gente não vive eternamente. Por que nós não vivemos eternamente aqui na terra, melhor dizendo? E sempre vamos viver 60, 70, 80, 90, 100 anos, 120 no máximo, porque o pecado trouxe a queda. E isso aconteceu e foi passado para toda a humanidade. Nós íamos para o inferno, mas através de Jesus e do preço pago no sangue de Jesus, você foi resgatado. Diga, eu fui resgatado. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus que te comprou. Você era escravo do pecado, você ia para o inferno e o sangue de Jesus te comprou. Por que você vem para a igreja? Porque o Espírito Santo te impulsiona. Por que o Espírito Santo te impulsiona? Porque você nasceu de novo. Por que você nasceu de novo? Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você tem dono, diga, eu tenho dono. O diabo não pode tocar na sua vida porque você tem dono. É a gente que se deixa ser tocado pelo diabo. Sabia disso? Ele só faz bravejar, fica lá, eu vou matar você. Ele só faz, é o que ele faz, ele é o pai da mentira. Se você acreditar na mentira de Satanás, você usou, é o que se chama de fé negativa, ou seja, a fé no negativo. A pessoa começa a acreditar que vai morrer, porque o diabo está dizendo que vai morrer. É o que ele faz, é só fazer propaganda. Mas você tem dono. Você foi comprado, foi remido pelo sangue de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 7. Diz assim: no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, ou seja, o pagamento pelo pecado, segundo o quê? Olha o que diz aí: a riqueza da sua graça. Por isso que é pela graça que você é salvo. Se lembra que eu disse que graça é tudo? Foi pela graça de Deus que o sangue de Jesus foi derramado. Foi pela graça de Deus que Jesus foi enviado à terra. Foi pela graça de Deus que Jesus foi fiel até a morte.
Pela graça de Deus, porque Ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu. Havia uma determinação, havia uma profecia, que essa profecia foi dada desde Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu e houve a maldição sobre a serpente, que era Satanás. A palavra do Senhor, o Senhor disse: olha, você vai vir um descendente da mulher, e você vai ferir o calcanhar dele, ou seja, vai levar ele para a cruz, vai chicotear ele, mas ele vai pisar a tua cabeça, ou seja, o pagamento do sangue vai destruir o poder de Satanás. Então o sangue destrói, e anula e aniquila o poder do diabo. Por isso que os demônios têm raiva quando fala do sangue. Esse negócio sanguinário, não tem nada a ver com sanguinário ou crueldade, tem a ver com algo que é o mais precioso bem. Porque a aliança se faz com aquilo que é mais precioso. Sabia? Não se faz aliança com o resto das coisas, é com o que se tem de mais precioso. É por isso que quando dá nos dízimos, a Bíblia diz o quê? Dá a primícia, ou seja, a primeira parte, aquilo que é mais precioso do teu dinheiro, porque nós temos uma aliança. Então, se eu tenho uma aliança com Deus, eu dou o dízimo, porque eu quero dar a primeira parte. Só isso aí já aniquila a argumentação de que o dízimo é só para a velha aliança. Primeiro, porque já havia dízimo antes da lei. Em Abraão já havia antes da lei. E segundo, porque dar dízimo é uma prova de que você tem uma aliança de sangue com Deus. Você dá a sua primícia e Deus dá o melhor. Ele já deu o melhor dele, que era o filho. Por isso que a Bíblia diz que Jesus era as primícias dos que dormem. O que é que significa isso? A primeira parte, o dízimo, a primeira parte dos ressuscitados. Ele ressuscitou primeiro e antes ele era chamado de unigênito do Pai, agora ele é o primogênito, ou seja, a primeira parte, as primícias de um grande grupo de pessoas que serão ressuscitadas por causa do seu precioso sangue. Não é lindo isso? Sabe, esse tipo de ensino traz muito temor, mas traz uma alegria no nosso interior. A certeza que nós não seremos mortos, a certeza que você não será destruído, a certeza que você irá para o céu, a certeza que Deus te ama, a certeza que Deus está contigo. Pelo sangue. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, versículo 14, no qual temos a redenção, a libertação, a remissão dos pecados. Podemos traduzir para um português coloquial da seguinte forma: no qual, em Jesus, nós temos a libertação, o pagamento pelos nossos pecados. Amém? Remissão é algo tremendo. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Desculpe. 22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Diga comigo, sem o derramamento do sangue de Jesus, não poderia haver remissão dos pecados. Por isso que ele tinha, quando ele chegou lá, ele estava sendo atormentado, demônio de tudo quanto é lugar, vindo lá no Getsemane. Você sabe que a palavra Getsemane vem do aramaico e significa prensa do azeite. Azeite significa unção do Espírito Santo, poder. Então, é mais ou menos uma revelação de que debaixo daquela pressão, a unção do Espírito veio sobre a sua vida. Jesus estava lá: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele chegou para os discípulos e disse assim: a minha alma está angustiada até a morte. Fica comigo um pouco. E os discípulos vão dormir. Olha que povo carnal, né? Pode dormir. Estou cansado, Jesus. Essa hora da madrugada, né? Esse povo também é muito fanático. Jesus é muito fanático.
foi dormir. E Jesus, a Bíblia diz que a angústia dele foi tão grande que começou a transpirar sangue. Você já imaginou o que é isso? Agora sabe por quê? Porque ele sabia que o preço era alto, não por causa do sofrimento numa cruz, porque muitas pessoas já morreram de morte até pior, mas porque todo o pecado da humanidade ia cair sobre ele. Tanto é verdade que no momento da crucificação ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele disse isso? Porque todos os pecados da humanidade caíram sobre ele, e quando caiu sobre ele, ele se tornou, como diz Gálatas, maldito no nosso lugar. Gálatas capítulo 3. Então toda a maldição e todo o pecado, tudo que não presta, toda doença, toda perturbação, tudo que você já passou, caiu em cima dele. Quando caiu em cima dele, a Bíblia diz que Deus não tem comunhão com o pecado. Deus virou o rosto e Jesus percebeu que Deus não estava mais com ele. Era necessário, veja o sofrimento que ele passou, para que eu e você tenhamos uma aliança eterna, imutável, irrevogável. Nós temos a certeza de que Deus é o nosso Pai. Ele não é só o nosso Pai porque nós nascemos como todo mundo. Aí todo mundo é criatura, mas filho de Deus tem a natureza de Deus, tem o DNA do Espírito. Filho de Deus tem uma aliança de sangue com o Deus Todo-Poderoso. Foi isso que Jesus Cristo fez por você. E essa é a grande natureza e a revelação do sangue. Por isso que o diabo não gosta quando se fala de sangue. E é muito bom que ele não gosta, porque isso pode ser a garantia para você que quando você aprende sobre isso, coisa boa vai acontecer na sua vida. Amém? A graça de Deus é algo tremendo. Ele amou tanto, ele despejou da sua graça tanto sobre nós, que deu o seu próprio filho para ele derramar o sangue. Querido, isso é muito sério. É a maior revelação das Escrituras, e é o motivo pelo qual você é filho de Deus. Então, vamos agora para a terceira confissão. Diga, eu fui remido pelo sangue de Jesus, logo recebi o perdão e não tenho mais culpa. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que você anda pelo Espírito? Porque você é filho, por isso que você tem que largar esse pensamento carnal. Porque nesse mesmo texto de Romanos 8 diz que o pendor, a inclinação ou a mentalidade da carne gera morte. Quando diz morte, não está falando só de ir para o caixão, não. Está falando de qualquer morte em qualquer área da sua vida. A morte dos projetos de Deus, a morte da tua família, a morte do que você tem para ser como ministro de Deus, a morte do projeto de Deus. Em alguma área pode vir morte quando você se inclina para a carne. Mas como filhos de Deus, nascidos segundo a palavra de Deus, gerados segundo o Espírito e a palavra, nós temos dentro de nós o selo do Espírito. Esse Espírito que clama, Abba, Pai, é o mesmo Espírito que traz você para a igreja, que te dá desejo de se encher da palavra e desejo dos dons espirituais. Essa é uma característica de que você é filho de Deus e não há nenhuma culpa nem condenação sobre a sua vida. Ah, mas pastor, eu cometi um pecado em 1900 e tanto. Querido, se você confessou, nenhuma condenação há sobre você. Aí vem a peste, né, do inferno, dizer, mas se cometeu esse tipo de pecado, é porque tem alguma característica no seu temperamento ou na sua integridade que é falha. Então, isso é como se dissesse o seguinte, foi pouco o sangue de Jesus. Mas pastor, às vezes eu tenho esse problema desse, querido, isso se chama inclinação para a carne, isso se chama tentação. A Bíblia fala lá em Tiago capítulo 1, que Deus é bom, que tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, de onde não há nenhuma sombra, nem nenhuma variação, porque segundo o seu querer, Ele nos criou como que primícias das suas criaturas. Por que Ele diz isso? Porque no texto anterior Ele diz, se alguém for tentado, não diga, sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado pelo mal. Pelo contrário, cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências, ou seja, a fragilidade que tu tem na tua mente. Você entendeu?
Então não pode ser você condenado porque você tem uma fragilidade, mas você é advertido pela palavra para transformar sua mente com a alimentação da palavra, vivendo uma vida de santidade, entendeu? Deus não está acusando você porque veio uma tentação sobre você, mas Ele está advertindo você, dizendo que, como disse Paulo, não virá sobre vós nenhuma tentação que não seja humana. Antes, juntamente com a tentação, Ele vos dá o quê? O livramento, o escape. Ou seja, Deus sabe das suas fragilidades, mas o que Ele está dizendo para você é: não se escora na fragilidade para viver uma vida de pecado. Apenas creia em mim, confesse em mim. Nós vamos aprender que pelo poder que há no sangue, o clamar o sangue de Jesus Cristo sobre a sua mente, não só lendo a palavra, não só decidindo praticar, vivendo uma vida de santidade, mas clamando o sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus para purificar a sua mente. Só precisa uma decisão. Amém? Então não há condenação. Se você confessa o seu pecado, não há condenação. Ah, mas existe uma tendência na forma como ele ou ela pensa. Querido, pode ser a tendência que for, qualquer tendência, debaixo do sangue de Jesus e pela transformação poderosa da sua palavra e a unção que ama a palavra e a sua decisão de praticar a palavra, essa tendência vai cair por terra em nome de Jesus. Porque tem muitas tendências que são influência de demônios, sabia disso? Ai, eu sempre penso naquelas coisas, porque tem demônio perturbando a sua vida. Então clame o sangue de Jesus Cristo e manda esses demônios sair da sua vida em nome de Jesus. É uma questão de decisão. Nem tudo é natural, nem tudo é uma questão psicológica, querido. É muita coisa que é espiritual. Por isso que é importante aprender sobre o poder que há no sangue. Amém? O poder é grande, querido. Não há mais nenhuma culpa sobre a sua vida. O sangue te libertou. Uma outra coisa importante, Colossenses capítulo 1, versículo 20. Diz assim: e havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que é que está falando aqui? Está falando que nós éramos inimigos de Deus, e por conta de sermos inimigos de Deus, pecadores, não tínhamos acesso à presença dele, mas através do sangue de Jesus, foi feita a paz entre você e Deus, e todas as coisas que haviam sido perdidas na queda, foram restauradas pela fé, por causa do sangue de Jesus, e é por isso que Jesus disse aos seus discípulos: recebam a paz, a minha paz te dou. Não dou como o mundo dá, não tem nada a ver com a circunstância. O mundo pode estar numa guerra terrível, mas dentro do cristão há paz. Como diz Hebreus capítulo 4, há um descanso, resta um descanso para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4 diz que nós que cremos, entramos no descanso. Por que a gente entra no descanso? Porque o sangue fez paz. O sangue te purifica, o sangue te protege, o sangue evita que os demônios perturbem a tua mente. Então você, por causa do sangue de Jesus, por causa da aliança de Jesus, por causa da justificação dos seus pecados, você pode andar sem nenhuma culpa ou condenação, andando em paz, sabendo que Deus é contigo. Mas pastor, às vezes eu fico sem paz, porque aí é conta para pagar aqui, aí é um menino ali para perrear, aí é gente que fica perturbando. Repreenda isso em nome de Jesus. Não repreenda a pessoa não, mas vai para o quarto secreto e começa a falar da ordem espirituais lá, começa a decretar esses demônios que têm perturbado essas familiares, esses demônios que têm perturbado esses devedores aí, esses demônios que têm perturbado essas pessoas. Eu estou dizendo, você não tem autoridade para perturbar a minha casa, nem a minha família, nem minhas finanças, nem a minha vida. Tem que ser assim, querido. Não pode ficar, ai gente, pastor, vamos orar por isso, é tanta perturbação. Você tem que se levantar. A Bíblia diz que o justo, quem é justo aqui? Diga, eu sou justo. Nós declaramos aqui que nós somos justificados pelo sangue. A Bíblia diz que o justo é intrépido como um leão. Ou seja, a pessoa que nasceu de novo sabe quem é.
sabe quem é o seu Redentor, sabe que é filho ou filha de Deus, levanta a cabeça altaneiramente. Isso não é orgulho não, isso é tomar posse da sua posição em Cristo Jesus. Isso é muito importante, por isso que o reino de Deus, Jesus Cristo disse, o reino de Deus é conquistado pelo esforço. Que esforço é esse? A intrepidez da fé, querido. Sabemos que para tanto precisamos entender sobre o poder do sangue. O sangue te justificou, te fez justiça de Deus. Agora vamos confessar outra confissão. Diga comigo: Jesus me deu paz, da sua própria paz, pelo seu sangue. Logo, eu ando em descanso. O sangue de Jesus é poderoso para manifestar a paz dele sobre a sua vida. Eu clamo o sangue de Jesus sobre essa igreja. Clamo o sangue de Jesus sobre a tua família, sobre a tua vida, as tuas finanças, sobre a tua mente. Eu declaro em nome de Jesus que todo demônio que tem perturbado externamente, internamente, na mente, ou seja como for, não terá mais acesso à sua vida. Eu declaro você tomando posse da sua nova natureza, se levantando como leão e leoa. Oh, querido, se você entendesse isso de coração, nunca mais você baixaria a cabeça para o diabo. Não importa, é diagnóstico médico, é finança, não baixe a cabeça, porque é isso que o diabo quer. Levanta a tua cabeça. Amém? Por causa do sangue. O sangue te traz paz, descanso. Como diz em Hebreus, nós citamos aqui, aqueles que creem entram no descanso. Tem uma aliança de sangue feita. Foi um sangue derramado para comprar você. Aleluia. Um outro aspecto do sangue. Hebreus 13:12. Hebreus 13:12 diz assim: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. E Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Oh, aleluia. Diga: eu fui santificado pelo sangue de Jesus. Você é santo. Diga: eu sou um santo. A Bíblia fala isso. Vamos dizer bem, todo mundo junto agora. Diga: eu fui santificado pelo sangue de Jesus. Logo, eu sou um santo. A Igreja Católica tem esse costume de chamar os apóstolos e algumas pessoas especiais de santos. Tem muitos erros nessa atitude, né? E um dos principais erros é considerar que existe uma elite de santo, quando a Bíblia chama todos os cristãos de santo. Quando Paulo escrevia para alguma igreja, ele dizia: aos santos de tal lugar. Por que ele chamava de santo? Porque a pessoa foi justificada, é justo, todo justo é santo. Quando a gente não se considera como santo, a gente está fazendo pouco caso do sangue de Jesus. Porque pelo sangue de Jesus você foi feito santo. Se você não fosse santo, você não ia para o céu. Você só vai para o céu porque você foi santificado. Porque no céu não tem lugar para pecador, não. Não entra, não. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Lá no céu só entra santo. Só entra justo. Quem não é santo nem justo vai para o inferno. Mais uma vez eu digo, as pessoas confundem santo, ser santo, com santificação. Duas coisas diferentes. Quando você nasceu de novo, você foi tornado santo. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Do que ele está falando aqui?
atitudes puras. Está falando sobre renovação mental. Você entendeu? Santificação é algo que nós devemos buscar, é crescer, é afastar-se cada vez mais da carnalidade e viver a vida no Espírito. Isso é santificação. Mas no momento em que você nasceu de novo, você se tornou um santo. Diga, eu sou um santo. Aleluia. Uma outra coisa é o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 12 ao 14, diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, está falando aqui da velha aliança, tá? Os santificaram, quanto à purificação da carne, aí o que ele diz no 14? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que ele está dizendo? O sangue de Jesus purifica. Torna você puro. Vamos traduzir aqui, ele está dizendo, se na velha aliança o sangue de bodes e de touros e tal era derramado, purificava o povo, santificava o povo por um período, é verdade, mas fazia isso muito mais agora. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que de uma vez por todas deu a sua vida, esse sangue nos purifica das obras mortas. Amém? Diga comigo, todo mundo junto. Eu fui purificado pelo sangue de Jesus. Logo, levanta a mão assim. Diga, eu estou limpo. Tua mão está limpa. Tá? Ah, mas eu cometi pecado antes de ontem. Confesse o seu pecado. Confesse ligeiro, para não dar uma promissória para o Satanás. Como dizia o pastor Bud, e é assim que eu pratico mesmo. O pastor Bud dizia, ó, irmão, se eu cometer um pecado, eu vou ligeiro confessar o meu pecado. Ligeiro, querido, não deixa de um dia para o outro, não. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a tua ira. Está falando de pecado de ira aqui. Brigou, não deixa passar para outro dia, não. Não já está assinada a promissória para o diabo perturbar. Vai ligeiro, confessa o teu pecado, reconcilia-se com teu irmão. Ligeiro, porque errar todo mundo erra, mas permanecer no erro, filho de Deus não fica permanecendo no erro, não. Você entendeu? Permanecer no erro não é de filho de Deus, não. Errar, todo mundo erra. Então, uma outra coisa, nós lemos isso, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, esse versículo nós lemos, diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Confesse comigo agora, diga, eu fui liberto pelo sangue de Jesus, logo eu sou livre. Nada pode dominar você. A Bíblia diz que existe uma unção do boi selvagem. Na verdade, aquela unção não é só para ministro, não. Aquela unção todo filho de Deus tem. Por que chama unção do boi selvagem? Porque o boi selvagem não é dominado por ninguém. E filho de Deus não foi chamado para ser dominado por ninguém, não. Poxa, pastor, e o que você fala sobre submissão à autoridade? Não, eu não estou falando sobre não ser submisso, eu estou falando sobre não ser escravizado. Submissão é uma coisa, escravidão é outra. Como é que eu sei se eu estou sendo submisso ou estou sendo escravo?
Você é escravo quando aquilo a que você está submisso é contrário à lei de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Isso vale nos relacionamentos interpessoais, mas também na sua vida pessoal. Por exemplo, se você não consegue viver sem Coca-Cola, você é escravo de Coca-Cola. Ah, não consigo viver sem feijão com arroz. É escravo de feijão com arroz. Pastor, será? É. Você não tem que ser dominado por nada, nem vício, nem costume, nem cultura, nem gente, nem nada. Sabe, se fosse você fazer um jejum, sabe que jejum não é só jejum para passar sem comer, mas existem jejuns em algumas coisas que estão dominando a sua vida também. Se você não consegue viver sem celular, faça jejum de celular, porque você está sendo escravo de celular. Ixi, como dói essa, hein? Dói, mas é a verdade. Não é? É a verdade. Sabe, para você mostrar que o diabo não tem nenhum controle sobre a sua vida, você devia fazer um jejum de algumas coisas. Passa 3 dias sem celular, 4 dias sem computador, né? Troca uma alimentação. Aí você pode dizer, olha, diabo, aqui, eu não sou escravo de nada, nada me domina. Nada. Costume nenhum domina a minha vida. Eu não sou escravo da cultura, nem escravo do meu costume, nem escravo dos meus alimentos. Eu sou livre, diga, eu sou livre. O sangue de Jesus foi derramado para que você seja livre. Lembra daquela vez que teve uma tempestade aqui, que derrubou não sei quantas árvores, ficamos lá no bairro da Renda, ficou uns 4 dias sem energia. Querido, eu vou dizer um negócio, você só sabe o que é falta de energia quando você passa uns 3, 4 dias sem energia, viu? Sem computador, sem internet, sem nada. Sem chuveiro quente, sem nada. Sem ventilador, sem nada. Mas sabe por que a gente sofre tanto? Porque a gente é dependente. E se a gente é dependente, a gente é escravo. Você não tem que ser dependente de nada, só do amor de Deus, da palavra e do Espírito Santo de Deus. Disso você... Não é estranho que às vezes a gente fica muito doente porque passamos 3 dias sem energia, mas a pessoa passa uma semana inteira sem ir na igreja e acha normal. Acha normal. Não tem alguma coisa errada, não? Então, eu te digo, se a pessoa acha normal, que eu sei que muitos de vocês acham, mas não vou condenar ninguém, tá? Achou, pelo menos, em algum momento na vida. Então, isso significa que precisa ter mais intimidade com Deus. E entender que um sangue foi derramado para que você fosse livre e não dependente de nada. Tem que estar conectado com Deus, desejando mais de Deus, desejando os dons do Espírito Santo. Como é que você vai se levantar como um leão ou uma leoa na hora do problema, se você não tem intimidade com Deus? Hã? Você tem que se levantar como um leão e dizer como Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou como disse Jesus: ninguém pode me condenar de coisa nenhuma. Por que ele disse isso? Porque ele tinha intimidade com Deus. A pessoa se levanta com intrepidez. Você está entendendo, querido? A intrepidez vem porque você tem intimidade, porque os pecados que você cometeu já foram todos lançados lá na cruz, o escrito de dívida foi jogado lá, e você foi, clamou o sangue de Jesus, e você confessou os seus pecados, e o sangue de Jesus te purificou, então você é livre. Aí o diabo diz, é livre nada, em tantos anos atrás cometeu da coisa. É livre, porque no momento que você confessa o seu pecado, o sangue de Jesus bate e limpa você. Por isso você participa da ceia. Outro aspecto, Apocalipse 12, 11. Apocalipse 12, 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. O sangue de Jesus te traz vitória. O sangue de Jesus te garante vitória.
O que significa aquilo que está escrito em 1 João? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por que a nossa fé vence o mundo? Porque ela está estabelecida sobre uma aliança de sangue. Você pode crer com certeza que as promessas de Deus vão se manifestar na sua vida, porque existe uma aliança de sangue, um preço foi pago, o sangue foi derramado. Então esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Por isso que o versículo se cumpre. Ele, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que te garante a vitória. Não importa que tipo de perseguição ou tribulação você esteja passando, o sangue de Jesus manifesta a vitória. Oh, aleluia! Diga comigo, eu tenho a vitória por meio do sangue de Jesus. Logo, eu sou vitorioso. Não, você não é derrotado, você é vitorioso. Levanta a cabeça com intrepidez. Queridos, pode ter certeza absoluta, não tem presidente, nem governador, nem dono de empresa, nem multimilionário, ninguém neste mundo que seja mais importante do que um filho e que uma filha de Deus. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. É pouca coisa ser embaixador de Cristo? A pessoa mais poderosa do mundo não tem comparação com você. Mas o diabo passa o tempo todo usando seus demônios para que perturbe a sua mente, para você se sentir inferior, derrotado e sem força. Não aceite a sugestão do diabo. Você não é fraco. A Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Diga, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. E vou finalizar com essa última parte aqui. Vamos lá para Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, versículos 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. No contexto, você sabe que aqui foi a última praga, e o anjo destruidor foi liberado para cumprir algo que Deus tinha determinado. Foi executado um juízo de Deus, mas o anjo destruidor não era anjo de Deus. Você entendeu? Era do diabo. A gente precisa entender que Deus libera juízo sobre as pessoas, ou sobre as situações, sobre as nações, e o juízo é morte. E não é Deus trazendo morte, mas Deus liberando a morte para executar o juízo dele. E a gente sabe que veio o anjo destruidor. Aí no versículo 13 está escrito o seguinte: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. O sangue que estava na verga das portas evitou que o anjo destruidor o matasse. E por quê? Porque era uma aliança. E por quê? Porque tipificava o sangue de Cristo. Você está entendendo? Então, o sangue, ele protege. Diga, o sangue protege. Porque tem uma aliança. Porque o sangue de Jesus é poderoso. Porque o diabo não toca a propriedade de Deus. Você está entendendo? Então, há um fator protetor no sangue de Jesus. Por isso que é importante clamar o sangue também. E é aqui que entra o livrinho. Por que eu quero citar esse livro? Porque a expressão que nós vamos tratar aqui é muito comum em algumas igrejas, mas não é muito comum nas nossas igrejas. E eu vou dizer uma coisa, a gente deveria voltar a praticar isso aqui. E é o próprio irmão Reagan que fala isso, que eu vou ler aqui. Olha só o que o irmão Reagan diz. Nesse livro, O Precioso Sangue de Jesus. Na página 34, ele diz assim:
Quando eu entrei, presta atenção, quando eu entrei para os grupos de evangelho pleno, quais são os grupos de evangelho pleno nos Estados Unidos? Seria o equivalente à Assembleia de Deus, né? O Brasil, como é que é aquelas primeiras pentecostais que tiveram aqui? Brasil para Cristo. Claro que lá não tem. A Assembleia de Deus dos Estados Unidos é um pouco diferente, mas é pentecostal também. Então, ele está dizendo, quando eu entrei naquelas igrejas pentecostais iniciais, ele diz assim, quando eu entrei nessas igrejas, eu lembro-me que eles estavam sempre falando sobre, entre aspas, invocar o sangue. Aí ele continua, eu não sabia nada sobre isso até que comecei a examinar as escrituras. Então eu percebi uma coisa em particular, 2 pontos. O que eles faziam dava resultado. E contra fatos não há argumentos. Página 35. Você já parou para pensar que o nome de Jesus não funcionaria se não fosse pelo sangue? Eles trabalham juntos. Página 36. Ao longo de todos esses anos, diz o irmão Reagan, eu invoquei o sangue em nome de Jesus. Há poder no sangue, glória a Deus. Isto tem funcionado muito bem para mim e vai funcionar para você também. Temos que clamar o sangue, porque o sangue é a garantia de uma aliança que foi feita. Em nome de Jesus, declaro isso em nome de Jesus, e tem situações que você tem que clamar o sangue mesmo, principalmente perturbação mental. Perturbação mental tem que clamar o sangue. Deixa eu confessar uma coisa para você. Eu posso confessar isso, porque não vou dizer qual foi o culto e nem vou dizer quem eram as pessoas. Mas eu vou dizer que aconteceu. Em determinado culto aqui na igreja, estava um ambiente bem pesado. E no meu espírito veio a nota, tem demônio aqui perturbando a cabeça, a mente de algumas pessoas. E eu fui para um canto e comecei a dizer, eu clamo o sangue de Jesus. E eu fui citando o nome de todo mundo que estava aqui. Clamo em nome de Jesus, sangue, libertando essa pessoa. Queridos, de uma hora para outra começou o culto a fluir. Todo mundo alegre e as coisas funcionou. Quando você chegar aqui na igreja e sentir agoniado, perturbado, cansado, alguma coisa que seja ado e não é de Deus, que não é libertado. Você clama o sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua mente. Não permita que a tua cabeça seja ninho para Satanás. Você está entendendo? Clame o sangue de Jesus. Senhor, lava minha mente. Eu não tenho parte nenhuma como maligno. Eu sou filho de Deus. Meus pensamentos são puros. Eu clamo sangue em nome de Jesus sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos. Tem filhos, pais, vocês têm que clamar o sangue de Jesus sobre os seus filhos, sobre a mente dele, que essas meninas ficam ouvindo um monte de besteira, de tolice, de imbecilidade, de coisa de demônio. E você vai argumentar, eles não aceitam, porque eles fecharam. Mas se você clama o sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus para libertar e quebrar a influência maligna. Eu declaro e clamo o sangue de Jesus sobre as famílias dessa igreja, sobre os filhos e filhas, o sangue poderoso de Jesus, quebrando todo o pacto, toda dominação, toda manipulação, todo efeito maligno, toda obra do pecado, todo pensamento maligno, pacto feito até mesmo inconscientemente, tudo quebrado pelo poder que há no sangue de Jesus, em nome de Jesus. Pastor, está bravo? Eu estou bravo com o pecado e com o diabo, porque as pessoas sofrem por causa disso. E a gente tem a tendência de pensar que a culpa é do governo, a culpa é do irmão fulano e tal, a culpa é da minha família que nunca me deu chance, a culpa é de... Culpa nada, a culpa é o diabo. Nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados e potestades, dominadores desse... Olha o nome,
dominadores, os manipuladores desse mundo tenebroso, desse sistema, que ficam enganando as pessoas e fazendo que as pessoas sofram por falta de conhecimento da palavra. Por isso que Jesus Cristo diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Querido, hoje nós conhecemos as Escrituras a respeito do sangue de Jesus. Não erre mais sobre isso. Tem poder o sangue de Jesus. Reconheça esse ensino. Pratique essas obras. E eu te digo, a tua vida vai prosperar. Porque não há nada mais poderoso do que a aliança de sangue que nós temos com Ele. Manifestação plena, poderosa e pura da graça de Deus. Jesus chegou ao ponto de derramar o seu próprio sangue por você. É por isso que Hebreus é tão duro e diz assim: aqueles que se afastaram e vivem no pecado estão calcando o sangue. Sabe o que é isso? Pisando no sangue, fazendo pouca coisa. É muito sério isso. Sabe, quando a gente fala sobre sangue, a gente se alegra, mas também traz muito temor. Traz muito temor. É sério. Deus é sério com você, seja sério com Ele. Por isso que é importante a gente nunca faltar, a gente nunca errar com as nossas palavras. A gente diz que vai fazer uma coisa e fazer, a gente pagar as nossas contas, a gente dar os nossos dízimos, porque isso tem a ver com seriedade, com a seriedade de Deus, com o preço do sangue. Você entendeu? Com o preço do sangue. Sabe, quando você tiver vontade de desistir, lembra do preço do sangue. Você para a desistência na hora. Você pensa que eu já não tive vontade de desistir no passado? Mas quando eu lembro do que foi pago pela minha vida, eu tenho consciência. Escuta o que eu vou dizer aqui, querido. Eu tenho plena consciência, presta atenção, pra você ter ideia, que eu não morri em março de 1994, em fevereiro de 1994, porque a minha vozinha e a minha mãe tinham uma aliança de sangue com Deus, e nas suas intercessões colocavam o meu nome. Foi por causa da aliança de sangue com essas mulheres que eu fui salvo, porque era para eu ter morrido. Por quê, pastor? Eu estava na mão de endemoniados, eu estava afastado de Deus, desviado, por muito menos gente boa já morreu. Eu só não morri por causa da misericórdia e graça de Deus, por causa da intercessão dessas mulheres. Então, quando a pessoa pensa em desistir, lembre que alguém orou por você. Lembre que alguém ficava de joelho, alguém orava, alguém pregou para você. Alguém pediu, botou seu nome para alguém orar por você. Entendeu? Lembra disso, porque você só não morreu por causa dessa aliança de sangue que esse povo tinha. Aí você, no instante, acaba esse negócio de desistir, dessa frescura, desculpa o termo, mas é. Porque se quando você é sério com Deus, ele é sério com você. Se você for sério com Ele vai pegar na sua mão e levantar. E nenhuma derrota vai permanecer sobre a sua vida. Nem tristeza, nem abatimento, nem falta, nem nada disso vai permanecer sobre a sua vida. Porque você tem uma aliança com Ele. Aí a desistência vai embora. Vai-se embora ligeirinho. Lembra daquilo que aquela mulher que chorava e passava os cabelos no pé de Jesus? Foi que ele disse: a quem muito é perdoado, muito ama. Você ainda não teve consciência do quanto de perdão foi feito sobre a sua vida? Ah, mas eu não sou uma pessoa ruim. Jogue isso fora. Você já nasceu em pecado. E você foi salvo por causa do sangue de Jesus.